E como eu sou grato por pertencer a Ele. O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? O que eu daria ao Senhor por tudo que me tem feito? O que nós daríamos para Ele? Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, na Epístola de Paulo. Segunda Epístola aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. O tema desse mês, o pastor pediu que eu falasse a respeito de generosidade. E tem uma mensagem já minha de algum tempo atrás, de março do ano passado. Está no YouTube, se você quiser olhar lá também. O título da mensagem, à época, é Generosidade, a essência do cristão. Você pode procurar depois lá no YouTube. E eu voltei, estudei algumas coisas e Deus falou comigo algumas outras coisas também que eu queria acrescentar com você. E hoje eu coloquei o seguinte, para diferenciar da outra também. Generosidade, uma ferramenta de Deus para nos manter prósperos. Amém? Glória a Deus. Isso é bom. Felipe, eu acho que eu estou sem retorno. Eu acho que eu estou sem retorno. Como eu estou ouvindo um eco muito forte, eu acredito que é porque está saindo só no PA. Aí a igreja está meio vazia, aí faz eco, entendeu? Glória a Deus. Isso é importante, gente. Com o tempo que você vai pregando, você vai entender que isso é importante, porque se você não tiver retorno, você força mais a voz. Sua voz vai acabando e vai prejudicando a mensagem também. Mas vamos ao que interessa. 2 Coríntios 9. Generosidade, uma ferramenta de Deus para nos manter prósperos. Amém? Vamos ler a partir do versículo 10. 2 Coríntios 9, 10. Amém. Melhorou. Glória a Deus. Diz assim. Eu estou lendo na atualizada, tá? Diz assim. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda o quê? O quê? Opa, peraí, o que foi que a gente acabou de ler? Vamos lá, o 11. Ele está dizendo que Deus vai aumentar a sementeira, multiplicar os frutos de justiça. Aí ele diz, o 11, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para você ficar rico? Para ficar rico? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ou seja, vamos lá, Deus enriquece você, Deus supre você, Deus aumenta a sua sementeira para que você utilize esses recursos com generosidade. E fazendo isso, muitas graças serão tributadas a Deus por nossa causa. Amém. O que ele está dizendo, trocando em moídos, é: Deus vai te abençoar para que você abençoe. E fazendo isso, Deus vai alcançar a todos. Ele está dizendo, você vai receber recursos para ser as mãos de Deus para alguém. Para ser a resposta de Deus para alguém. Amém. Aí ele vai dizer, o 12,
Porque o serviço dessa assistência, ou seja, qual assistência? Com os mais necessitados, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas, o quê? Graças a... Visto como na prova desta ministração aqui é serviço, ou seja, na prova desse serviço, desse ofício, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade com que contribuís para eles e para... Enquanto... O que é que acontece com os necessitados? Eles estão recebendo, enquanto você está dando aos que mais precisam, porventura eles também, por sua vez, vão fazer o quê? Oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude do quê? Da superabundante graça de Deus que há em vós. Aleluia. Eu vou tentar trocar em miúdos aqui para você esse texto poderoso que a gente acabou de ler. Paulo aqui está falando da coleta de bens, de recursos para os mais necessitados. E Paulo está falando aqui com a igreja, uma das igrejas que ficava situada, a igreja que ficava situada em uma das cidades mais ricas daquela região e da época. Corinto era uma cidade portuária, de comércio. Amém? Amém. Não sou eu que estou dizendo, não estou inventando isso. A história vai dizer isso. Corinto era uma cidade de comércio. E Paulo, ele tinha, sempre que ele escrevia a igreja de Corinto, ele tinha todo um cuidado de explicar para eles a necessidade, o quanto era importante que eles entendessem que os recursos que eles tinham a mais deveria servir o reino de Deus. Que eles não podiam mais enxergar as suas respectivas vidas como suas, propriamente ditas, para viver a seu bel prazer, usando os recursos como eles quiserem. Amém? Uma vez que ele disse para eles mesmos, ele diz, olha, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez. Ele falou isso para quem? Para os coríntios. Amém? Ele falou para aquela igreja. Ele está dizendo, a mentalidade de vocês tem que mudar, o comportamento tem que mudar, a essência tem que mudar, porque vocês não são mais as mesmas pessoas. Amém? Quando nós éramos do mundo, a gente vivia, irmãos, sem propósito, vivíamos para nós mesmos. No momento que a gente se entregou para Jesus, a gente já não vive mais, e a vida que vivemos aqui, vivemos nele. Amém? E para ele. E Paulo está dizendo, olhe, aquele que dá semente ao que semeia, quando ele fala sobre a coleta das ofertas, ele diz, olha, aquele que dá a semente, ou seja, o que Paulo quer dizer com isso? Quando você semeia, você está declarando, reconhecendo que aquilo que chegou na sua mão foi Deus que deu. Doar, abençoar, é uma demonstração, uma declaração de que você reconhece quem deu aquele recurso a você. Você reconhece quem colocou você onde você está. Quem lhe deu condições de ter dinheiro naquele momento para ofertar na vida de alguém, para ofertar na igreja. É uma declaração de fé, irmãos, é um ato poderoso. E ele diz, olha, quem dá a semente ao que semeia, ele está dizendo, você que acha que é dono de tudo, você que acha que o dinheiro é seu e vai reter, ele sutilmente está dizendo aqui, olha, aquele que lhe deu a semente, aquele que dá semente ao que vai semear, e ao mesmo tempo o pão ao necessitado, ele também vai multiplicar essa sementeira. Ele está dizendo, em Deus, tudo é um processo de ciclo contínuo. Você abençoa quem precisa é abençoado, abençoa você com orações. Deus multiplica a sua sementeira, Deus multiplica na vida daquele irmão que precisa. Daqui a pouco ele vai abençoar outro também, que vai ser alcançado por essa graça, que vai abençoar outro também, até, irmãos, que Jesus venha e estabeleça o reino dele aqui na terra totalmente. Prosperidade
não é reter riqueza. Prosperidade é recursos passando por você o tempo inteiro. Não é sinônimo de prosperidade acúmulo de recursos na sua mão. Se você está acumulando recursos na sua mão, você não está sendo próspero. Você está acumulando riqueza para você nessa terra. Prosperidade tem que necessariamente passar por você. Passar por você significa que você é um canal dos recursos e não o destino final deles. Amém? Mas aí você está dizendo, então quer dizer que o dinheiro sempre tem que passar por mim e sair? Sim. Porque à medida que você se submete a esse processo de Deus, quanto mais sair de você, mais vai chegar. Deixa eu contar uma coisa para você. A água que sai da tubulação também limpa o tubo. A água que passa pela tubulação, parte dela fica retida no tubo. Parte dela serve justamente para limpar aquela tubulação. Então, o recurso que passa por você, transforma você por dentro. E ele transforma você por dentro, porque ele lhe ensina a ter dependência de Deus. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos, é a chave para que qualquer pessoa, por mais rica que seja, e quanto mais rica que fique, ela entenda que depende mais ainda de Deus. Quanto mais você tenha, você mais entenda que é Ele quem dá. E que sem Ele você não pode nada. Então Ele vai multiplicar, Paulo está dizendo, Ele vai multiplicar a sua semente. Assim ela vai alcançar pessoas. Essas pessoas vão glorificar a Deus por conta da sua vida. E aí elas vão orar por você. E aí Deus vai continuar abençoando você. E todo mundo vai enxergar que a graça de Deus superabundou em você. Ele está dizendo, superabundância da graça é exatamente a capacidade que você tem de dividir dessa graça com alguém. Superabundância é o transbordar da graça de Deus. Só transborda, irmãos, quando sai de você. Transbordar é sair de você. Não é só significar que você está cheio, mas transbordar demanda derramar para outros. Se um copo encher até a tampa e ele não derramar, ele não transbordou. Sim ou não? Ele se encheu. Ele está cheio, ele só transborda quando derrama. Então a graça de Deus só pode superabundar na vida de quem transborda. E transbordar aqui, irmãos, não quer dizer que você está com muito dinheiro, não. Mas quer dizer que você transbordou, mesmo sem ver, mesmo sem você perceber no natural, que você já está muito cheio, não tem no que gastar o dinheiro. Mesmo isso não acontecendo com você, mas do que você tem, você repartir. Você foi além. Você transbordou além do que o material mostrou para você. E é por isso que Paulo também diz a esses coríntios que nós vivemos por fé e não. Você entende que já está cheio. Deixa eu explicar para você. Entender que já está cheio, que já está suprido, é diferente de materialmente, humanamente falando, você de fato está. Tem uma larga diferença. Você entendeu? Uma coisa é você ver a sua conta gorda. Amém. De você olhar para o lado e dizer bem assim, rapaz, tudo que eu tinha de emergência aqui eu gastei. Agora eu só vou luxar. Agora é só o a mais. Como diz o povo aí no mundo, agora eu estou estourado. Não é isso. Prosperidade, ser próspero é você entender que você pode repartir, mesmo não tendo até a tampa. Você está dando um recado para o mundo espiritual, de que você está
completamente cheio, a ponto de transbordar, mesmo que esse dinheiro não tenha se manifestado ainda. Você está dizendo a Satanás que as dificuldades que ele lhe impõe e que você ainda no natural não conseguiu superar, não são suficientes para retirar de você o estado de ser próspero. Não é eu estou próspero, Satanás, é eu sou próspero. Eu sou suprido. Ainda que me falte alguma coisa. Eu sou, porque eu não deixei de ser filho de Deus quando perdi o emprego, porque eu não deixei de ser filho de Deus quando as coisas ficaram difíceis na minha casa, eu não deixei de ser filho de Deus quando a doença chegou, eu não deixei de ser filho de Deus quando a falta chegou na minha casa, eu não deixei de ser filho de Deus, e por isso o salmista disse, olha, eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência, ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não disse bem assim, eu nunca vi um homem que foi rico, um homem que Deus abençoou, ele disse, nunca vi um justo, é um estado de ser. Ele é justo mesmo que esteja passando por dificuldade. Ele é justo mesmo que ainda esteja no aluguel, mesmo que ande de ônibus, mesmo que só tenha uma calça, mesmo que só tenha um sapato. Ele é, eu sou, você é, irmão. Nós somos filhos de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se fortes àqueles cujo coração é totalmente dele. Não é àqueles que ele pode abençoar porque tem uma profissão, porque tem uma formação, porque tem uma possibilidade. Não. É aquele que um dia entregou o seu coração genuinamente, completamente para ele. Ele gosta de se mostrar forte. E na força do Senhor, na força do seu poder, como disse o apóstolo Paulo, nós estamos revestidos, protegidos, cuidados. Então a gente não pode ter medo de ser generoso, não podemos ter medo de ofertar, não podemos ter medo de semear, porque Ele dá a semente, Ele dá o pão, Ele multiplica a semente, Ele multiplica o pão, Ele continua fazendo o seu poder operar em mim, através de mim, para alcançar pessoas. Eu sou um representante de tudo que Deus é, nos céus, aqui na terra. Jesus vai orar, ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é. Aleluia. Então é possível que a vontade de Deus lá no céu seja realizada aqui na terra. Agora eu quero contar um segredo para você. Ele vai realizar essa vontade através de você. Deus vai usar você para realizar a vontade dele aqui na terra. Paulo disse, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ele faz infinitamente mais através da sua vida, através da minha vida. Ele dá o algo a mais. Entenda. Talvez tenha um irmão na igreja, eu não estou falando de mim, pelo amor de Deus, ninguém me dê sapato, eu vou dar o exemplo do sapato, não estou falando de mim não, por favor, viu? Talvez tenha um irmão na igreja, eu já fui esse irmão, que tinha um calçado só, que não tem um dinheiro para ter um sapato velho de torar, e não tem a mínima condição de comprar um sapato novo para o final de ano, e você vai chegar para esse irmão, e você vai ser a resposta da oração dele. Você entende como isso é poderoso? Deus agiu na terra através de você. Você foi o socorro bem presente de Deus na vida de alguém. E isso é fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, irmãos. É quando nós somos o próprio agente da bênção. É mais do que ser abençoado e riquíssimo, é ser o agente da bênção. A bênção vai passar por mim para alcançar alguém. Aleluia! Isso é a essência do cristianismo, irmãos.
Ninguém se converte para deter todo o dom de Deus. Você não detém todo o dom de Deus para você mesmo. O dom de Deus chega para você com um fim proveitoso. Ele tem que passar por você, ele tem que se movimentar, irmãos. As águas têm que se movimentar. Ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. A Bíblia diz que Jesus falou isso em prantos. No dia mais solene da festa, ele chorando, irmãos. Imagine Jesus chorando como criança. Ele começou a gritar, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa eu contar para você o contexto. Eles jogavam aquela água na festa dos tabernáculos, como gratidão a Deus, porque veio chuva. Lá o clima é desértico. O povo tinha medo de, por algum motivo, algum pecado de Israel, Deus reter a chuva, como já aconteceu no tempo de Elias. E aí eles jogavam aquela água como sacrifício a Deus, para que Deus mandasse mais chuva, continuasse mandando água para eles. Jesus disse, é como se Jesus estivesse dizendo, eu estou cansado de vocês sofrerem, mendigando um pouco de água. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, você não vai precisar mais correr atrás de nada, não vai precisar implorar para ninguém, não vai se humilhar para ninguém, mas do seu interior fluirão. As águas vão romper o seu ser, passar de você para o outro. É um rompimento, irmão. As águas saem, partem de você e alcançam o outro. Generosidade é o exercício do poder de Deus operando através de você. Aleluia. Deus não quer que você retenha nada. Eu não estou dizendo que é para você andar nas tiras, como diz minha mãe, para sair abençoando, de jeito nenhum. Esse é um extremo. Deus não é Deus dos extremos. Amém? Deus não é Deus dos extremos. Não é para você fazer isso, mas é para você entender que você é suprido para suprir outros também. Você precisa fazer alguma coisa por alguém, irmãos, mesmo do pouco que você tem. Ninguém é tão pobre, essa frase, eu não sei quem criou ela, mas é muito verdade. Ninguém é tão pobre para não dar nada a alguém, não abençoar alguém com nada. Na verdade, as pessoas são muito pobres porque não abençoam ninguém. Se você esconde e enterra o talento, ele não se multiplica. Se você esconde a semente, se você retém a semente, ela não vai frutificar. E deixa eu dizer uma coisa para você, não se semeia esperando colher no mesmo dia ou amanhã. Semente leva tempo para germinar. Semente sai da sua mão, à primeira vista ela faz falta porque ela estava com você e depois vai deixar de estar quando você lança ela na terra. Depois que ela for lançada na terra, ainda por cima ela vai morrer. E depois que essa semente morrer, é que ela vai começar a germinar. Aí ela vai precisar ser regada por outros. Quando ela crescer, se tornar árvore, ela vai começar a frutificar. E essas sementes vão multiplicar. É um processo. Isso não é um trade que você coloca o dinheiro de manhã e aí você está lá apostando na bolsa de valores, as ações vão subir, se vão descer, e no final da tarde, eu já fiz trade, irmãos, no final da tarde você conta se o que você botou lá é mais ou menos do que você tem no final do dia. Não é assim com Deus, irmãos. Ele fala de semente e colheita. Semente precisa de um processo. Semente brota no kairós de Deus. Agora o que eu posso garantir para você é o seguinte: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Significa que Deus está envolvido em todo o processo, desde quando o recurso chega na sua mão, parte de quando ele sai de você também, e quando volta para você, foi ele que fez tudo. Aleluia! Aleluia!
Deus está envolvido no querer e no efetuar. A Bíblia diz que Ele é aquele que opera tudo em todos. Aleluia. Só quem é próspero consegue repartir. Amém. Só quem é próspero consegue repartir. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Quando eu falo dessas coisas, eu não estou falando porque estou transbordando de dinheiro, não. Porque eu aprendi desde cedo que a gente fala de prosperidade, mesmo quando dentro de casa a gente não vê nenhum sinal. Você sabe o que fez a viúva romper? Foi o fato dela dar do que tinha ao profeta. Você entendeu? Ela disse bem assim: eu vou comer dessa farinha que tem aqui, vou dar ao meu filho, e a gente vai o quê? Morrer. Não foi assim? Para que nós comamos e morramos depois. É minha última refeição. O profeta disse: me dê. Que eu garanto para você que enquanto não houver chuva sobre a terra, a farinha da panela não vai faltar, nem o azeite na botija para você. Não retenha, irmãos, para você comer até as migalhas e aquilo se acabar, mas reparta das suas migalhas, que Deus vai transformar as suas migalhas numa grande colheita, num celeiro farto. Entregue na mão do melhor administrador que tem. Aleluia. Glória a Deus. Já preguei até aqui e não falei nem 30% do que tinha anotado. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Deus precisa, irmãos, que a gente mude a nossa mentalidade para que Ele possa agir. Como assim Deus precisa? Leia a Bíblia, irmão. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em determinada cidade por causa da incredulidade. Ah, mas ele falou da incredulidade. Sim, a incredulidade que partia de um pensamento errado. Qual era o pensamento do povo? Eu conheço ele. Ele é filho do carpinteiro. A gente sabe quem é os irmãos. Ele, ou seja, não é nenhum ministro de fora, não. Ele é um de casa. Eu conheço, vi ele crescer. E ele quer me ensinar alguma coisa, fazer alguma coisa por mim. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer por conta da mentalidade medíocre. Quando Deus muda a nossa consciência, irmãos, Ele nos torna aptos a receber tudo o que Ele tem para nós. Deus não vai fazer você voar como águia se você ainda pensar como galinha. A galinha bate asas, mas ela se vê muito pesada para voar. Ela é muito pesada. A consciência daquele peso não vai deixar a galinha voar nunca. Mas pastor, isso aí é física. É. E por que a abelha voa? Vá pesquisar. Não tem muita explicação para a abelha voar. Você sabia disso? Mas ela voa. Por quê? Porque ela decidiu voar. Quando você decidir, quando eu decidir que eu sou águia, eu vou voar, independente de qualquer coisa. Aleluia. Independente de qualquer coisa. Nós temos um Deus, irmãos, que pode nos fazer alcançar qualquer coisa. Aleluia. Aleluia. Você sabe que em Lucas capítulo 16, Jesus fala uma coisa que me chama muita atenção. Eu gosto muito da parábola do administrador infiel. E aqui no finalzinho da parábola, quando ele vai explicar, ele fala uma coisa muito interessante. Preste atenção no versículo 9. Lucas capítulo 16, no versículo 9.
Olha o que é que Jesus fala aqui, ele diz assim: e eu vos recomendo, olha só, é uma recomendação de Jesus Cristo. Ele diz: das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Agora presta atenção no 11, olhe bem o que Jesus vai dizer. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E para fechar o 12, olha o que ele diz: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, do que é do outro, quem vos dará o que é vosso? Preste atenção, eu fiquei intrigado com isso. Como assim? O que Jesus está falando? Quer dizer, se você não consegue administrar, aplicar bem, cuidar, zelar devidamente, e aqui zelar, o que ele está dizendo é repartir. O contexto é esse. Ele está dizendo, quem zela, quem cuida da riqueza é aquele que reparte. Aí ele diz assim, se você não zelar pela riqueza dos outros, como você vai receber a sua? Deixa eu explicar para você, Ageu capítulo 2, versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro. Jesus está dizendo o seguinte, tudo que você tem aqui na terra, o que você pode conquistar, é do meu Pai. Ele é dono do ouro e da prata. Então, por mais rico que alguém seja, nada de verdade é dele. Aí ele diz, se você não cuida do que é do outro, como você vai cuidar do que é seu? Se você não consegue manusear, administrar devidamente a riqueza impura, o pouco, esse pouco que Jesus está falando, irmãos, não é o pouco dinheiro não. Esse pouco que ele está falando é a riqueza do mundo. Ele diz, se você não é fiel nesse pouco, a riqueza que você tem aqui, que é um pouco, é um nada, como você vai receber a sua verdadeira riqueza? Como você vai conseguir administrar a sua verdadeira riqueza? Que é aquela que você só tem em Deus. É aquela que você só recebe no Espírito. Então, a nossa relação com o dinheiro, irmãos, a nossa relação com o dar, com o ajudar o próximo, precisa ser uma relação intimamente ligada com o caráter de Deus e do crente renascido. A começar da sua própria casa. Meu tempo está já acabando, então eu vou começar a entrar nesses pontos sensíveis. Generosidade começa em casa. Aleluia. Generosidade começa com os seus. É inadmissível. Vou falar para os homens agora, porque eu sou homem. Certo? Então vou começar pelos homens. É inadmissível. Inadmissível você comprar roupa para você primeiro do que para sua mulher e para os seus filhos. Isso é ridículo. Na verdade é até nojento, na minha concepção. Eu não estou falando de casa, por exemplo, lá em casa, a gente não tira pau ímpar, mas lá em casa a gente decide quem precisa mais. A gente abre o guarda-roupa, literalmente, pode perguntar à minha mulher se eu estou mentindo, a gente literalmente abre o guarda-roupa de cada um e vê quem está precisando mais, na hora de comprar roupa. Aí a gente estava tranquilo com Luísa, disse assim, não, Luísa está bem, tal. Aí quando foi hoje de manhã, por favor, não é para ninguém dar roupa a Luísa não, tá? É um exemplo, eu vou comprar. Tem que falar assim porque o diabo é sujo. A gente abriu o guarda-roupa, aí viu, realmente ela tem bastante roupa, mas Carol, eu acho que essa daí ainda está folgada, essa e essa, então ela não pode usar de imediato, a gente precisa comprar mais uma roupa assim, não vou nem dizer qual é o tipo de roupa, para ninguém dizer que eu estou pedindo. Assim, então nós vamos comprar, pronto, é assim que a gente faz lá em casa. Mas antes de tudo, a primeira a comprar, Carol. Porque ela estava precisando mais. Mas se todo mundo, ninguém estiver precisando muito, ou todo mundo estiver precisando na mesma ordem, lá em casa é Luísa, Carol e eu. A ordem na minha casa é Luísa, Carol e eu.
Por quê? Porque você vai ver se eu sou bom marido, não é pela boa roupa que eu visto, mas pela roupa que a minha mulher veste, que a minha filha veste, pelo perfume que ela usa, pelo sapato que ela calça. Você conhece se o cara é bom marido ou não. Você vai casar com um camarada, observe como é que ele deixa a mãe dele andar. Minha mãe fez aniversário, minha mãe, o que tem de roupa não está no gibi. Minha mãe toda vez que vem para cá, ela dá roupa a rodo aqui, traz para a família toda. Então eu sei que minha mãe não precisa de roupa, não precisa de calçado, né? Minha mãe fez aniversário. E eu precisava honrar minha mãe de algum jeito. E eu não estava com muito dinheiro não, chamei esse, chamei o outro, foi ou não foi? Fiz um grupo e disse, a gente vai comprar um tablet para minha mãe. Vamos. Ela disse que queria. Ah, vai fazer o que com o tablet? Não sei, não interessa, mas eu vou dar um tablet a ela. Porque ela é minha mãe e eu vou honrá-la. Você começa com os de casa. Porque se você não cuidar dos seus, você é pior do que os que estão no mundo. É assim que a Bíblia diz. E eu ficava indignado, a vida inteira fiquei indignado. Eu conheço homens crentes que a roupa só anda passada, alinhada, roupa de marca, sapato bom, de couro legítimo, tipo esse daqui. Esse daqui é o sapato mais caro que eu tenho. Não vou dizer a marca não. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Antes de comprar esse, eu comprei um de marca para ela. Ela quebrou o salto aqui perto, botei ela no carro, levei no shopping, comprei o sapato que ela escolheu. Muito antes. Primeiro você honra os de casa. Homens alinhados, bonitos, aí vai ver a mulher tá fedendo. Os cabelos, como diz no popular, de fuar. Não tem dinheiro para a mulher fazer uma escova. Não tem dinheiro para a mulher comprar uma hidratação decente. Não pode, nunca pode. Eu estou falando de quem pode, viu, irmão? Se ainda não chegou o recurso, você se esforça. Você dá a preferência. Aí o cara todo alinhado e os filhos, misericórdia. Isso não é generosidade. Mas o irmão abençoou tanto na igreja de oferta. O irmão abençoou fulano, cicrano, beltrano, não serviu de nada, porque não cuidou dos de casa. E a ordem de Deus é essa. Primeiro os de casa, depois você vai começar a abençoar os outros. Amém? A ordem é essa, viu? Cuide dos seus, depois cuide dos outros. Agora não fique só nos seus também. Amém? Equilíbrio, nem um extremo, nem outro extremo. Tem gente que tem dinheiro para viajar, mês sim, mês não. Muito dinheiro, amém, glória a Deus. Para luxar bem muito com a família. Mas nunca pode contribuir com oferta na igreja. Nunca pode ajudar na construção também. Mas eu vou privar minha filha de um passeio ou outro. Não estou dizendo para deixar sua família passando privação. Eu seria incoerente com tudo que eu acabei de falar. Agora, você ensinar a sua família que vocês podem fazer um esforço para semear na casa de Deus, eu garanto para você que vai juntar um peso de glória para você e para sua casa. Olha, eu descobri recentemente que a minha filha, ela agora passou do berçário para o maternal. E eu descobri recentemente que no maternal dá oferta, eu não sabia. Eu perguntei a Fran. Eu disse, Fran, no maternal dá oferta? Aí ela disse, dá, a gente já recolhe a ofertinha. Eu disse, eu não sabia, eu descobri porque minha filha estava em casa. E aí ela começou a cantar a música da viuvinha. Ela começou a cantar a música da viuvinha. Da ofertinha, eu disse, papai, você sabe o que é ofertinha? Ela é ofertinha, papai. A moeda, cadê moeda? Ela faz, cadê moeda? Cadê o meu? Ela pergunta assim, cadê o meu? Aí eu disse a Carol, a gente precisa, às vezes a gente até esquece. Outro dia eu fui sair no meio do culto, corri para ir lá no carro pegar uma moeda para levar para ela. Porque eu quero que ela impregne esse princípio. O primeiro dia de oferta que ela deu, que a gente deu a moeda a ela, foi o dia do aniversário de Tia Cássia. Então a primeira oferta dela foi para a vida de Tia Cássia aqui. É um princípio. Eu estou ensinando um princípio para minha filha.
você pode ensinar um princípio para os seus filhos. Ensinar que domingo é dia de vir à igreja. Eu fico pensando, eu conheço um povo que não gosta de vir para a igreja nunca. Eu não entendo, eu conheço uns crentes, meu irmão, que tem... E eu não vou mentir, né? Dessa igreja mesmo, daqui mesmo. Não é de outra não, é daqui mesmo. A pessoa fica 1, 2 semanas sem botar os pés na igreja. Eu não estou falando de quem viaja, não, é em casa assistindo televisão. Ah, estou cansado. Estou cansado. E nunca pode vir à igreja. Aí não vem para o culto. Aí eu fico pensando, quando tiver filho? Quando você tiver filho, sabe o que vai acontecer? Seus filhos também não vão querer vir. Não vai. Ai, meu filho foi para o mundo, não sei o que aconteceu. Eu sei. Eu sei o que aconteceu. Não estou dizendo que vai para o mundo por isso, entendeu, né? Eu estou falando de quem não dá o exemplo e depois tenta cobrar. São princípios. Ensinar a dividir, a repartir, a doar. Tem o brinquedo, seu filho tem 2 brinquedos ou um brinquedo, ensina a dividir com o outro. Viu o pastor Diego um dia desse, ele deu uma bicicleta que era de Mateus, não era? A Luísa. Mateus cresceu, aí ele deu uma bicicletinha a Luísa. Eu me lembro, e eu achei interessante que ele chamou Mateus para entregar. Ele foi lá no carro, pegou, aí entregou a Mateus, disse, Mateus, dê a ela. Aí ela ficou toda feliz, deu um abraço nele, agradeceu. Irmãos, princípios. Princípio. Generosidade, irmãos, é fruto do Espírito. Fruto do Espírito se exerce deixando a vida de Deus falar em você. Fruto do Espírito é sacrifício da carne. Paulo fala sobre isso. Antes dele citar quais são as manifestações do fruto do Espírito, ele diz: olha, eles brigam entre si, guerreiam entre si, para que você não faça a sua vontade. Aí ele diz: não satisfazeis a vontade da carne. Então é uma briga, é um sacrifício. Eu li isso na outra mensagem, mas eu vou ler para você de novo. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Estou já encerrando, já. Segura aí só mais um pouquinho. Eu vou ler na Bíblia ampliada, tá? Você lê na sua versão normal, eu leio na ampliada. Porque diz assim, olha: mas o fruto do Espírito, a operação que acompanha a sua presença interiormente. A operação que acompanha a presença de Deus dentro de você, do crente. Amém? Diz assim: é amor, alegria, paz, paciência, um temperamento tranquilo, clemência, bondade, benignidade, benevolência. É uma operação que tem que acompanhar a vida de Deus em você. Se essas coisas não acompanham você, significa que a vida de Deus não é operante no seu espírito como deveria. Porque a consequência de ter Jesus é exercer o fruto do Espírito. Amém? E eu vou encerrar com Tiago capítulo 2. Ainda nessa linha. Eu gosto de Tiago, que Tiago é só na base da marretada, né? Tiago não tem muita conversa, não dá para você... Não, mas ele quis dizer, né? Tiago é muito direto. A epístola de Tiago é muito, muito direta. Não tem muito o que interpretar aqui não, irmãos. E Tiago aqui, capítulo 2, ele vai começar, nós vamos ler a partir do versículo 13, tá? 13, mas deixa eu contextualizar para você. Ele está falando aqui, olha só,
ele está falando aqui uma coisa que a gente nunca viu nas igrejas, por aí. Aqui, realmente, graças a Deus, isso não existe. Graças a Deus e ao caráter da nossa liderança. Mas, muitas igrejas por aí, ele está falando, tratando aqui, de quando chegava um rico, na sinagoga, nas igrejas, na época, botavam um rico para sentar nos melhores lugares. Não, senta aqui na frente, vem aqui, senta aqui. E era aquela paparicação, eu sei que você nunca viu isso por aí, igreja nenhuma. O cara, a vida toda torta, mas vamos ajeitar aqui, porque o dízimo e a oferta dele é boa. Às vezes é até na ilusão, porque eu conheço muita gente que é paparicada em sua igreja e mal dizima e oferta, porque é assim. Mas enfim, volta para cá. Aí honra aquela pessoa porque tem dinheiro. E o pobre, você fica aí em pé. Parece aquela música dos caras que cantavam repente no busão, né? Já viu? Ele tocava o pandeiro. Quem tem 100, vem cá pra frente, né? Quem tem 10, vai lá para trás. E quem não tem nada, show Satanás. Mais ou menos por aí. E Tiago está dizendo, olha, isso daí é abjeto. Isso aí que vocês estão fazendo, aí Tiago rasga de vez, ele passa na cara, ele diz, esse povo rico que vai para a sua igreja, lá no mundo, são eles que julgam vocês, mandam descer a madeira em vocês, a chicotada, são eles que perseguem a igreja, e eles vêm para a igreja e eles precisam ser tratados. Aí Tiago vai dizendo, e outra coisa, Deus não fez acepção de pessoas, não. Se você está fazendo acepção de pessoas, você está transgredindo a lei. Que lei é essa? Do amor, de amar o próximo como a si mesmo. E se você transgredir essa, você está transgredindo tudo, porque não adianta guardar a lei todinha e você errar numa coisa só. Vai para o inferno do mesmo jeito, que Tiago está dizendo é isso. Tiago é assim, não tem meias palavras. E chega aqui no versículo 13, ele diz assim, olha, sobre o exercício da misericórdia com quem precisa. Ele diz, porque o juízo sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele está dizendo o seguinte, Deus vai julgar você no peso do seu julgamento. Deus vai julgar você, e o tanto de misericórdia que Ele vai exercer na hora de julgar, vai ser a mesma quantidade de misericórdia que você exerce com o irmão aqui na terra. Aí Ele está falando, se você usar de misericórdia, essa misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Sobre o julgamento de Deus, a misericórdia vai triunfar, vai ser maior. Porém, você precisa exercer essa misericórdia. Você precisa exercer essa misericórdia. Aí ele continua, por que eu li e estou falando isso para você, irmão? Porque eu vou ler agora o restante, mais um pedacinho, e eu quero que você entenda que isso que eu vou ler, que eu sei que você já ouviu muitas vezes, está totalmente ligado a isso que eu acabei de dizer, é o mesmo texto, o mesmo capítulo. Então eu quero que você entenda o contexto, amém? Aí, depois de dizer isso, ele diz o seguinte no versículo 14, olha, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Alô? Quais são as obras? Misericórdia com o irmão. Socorro para quem precisa. Ele diz, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou seja, essa fé sem obras pode salvar alguém? Não. Se o irmão ou irmã, o 15, estiverem carecidos de roupa, eita glória, não fui eu que falei, foi Tiago, e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei
a minha fé. Ele está dizendo aqui, irmãos, eu sei que a gente fala sobre isso, e é verdade. A gente pode usar esse texto e falar sobre obras e fé, falando sobre declarar a palavra, falando sobre agir em fé, de fato. Mas aqui, irmãos, o principal contexto, ele está falando sobre fé suficiente para socorrer o seu irmão. Você está vendo que isso não é uma coisa que você faz se quiser, para ser bonzinho, ou para aumentar seu crédito no céu com Deus? Não. Generosidade, misericórdia, bondade com o irmão, é fruto do Espírito, é mandamento. Aqui nós temos uma maneira de socorrer os irmãos. Pensa numa igreja que faz obra social, é aqui. E aqui, irmãos, eu pude experimentar da graça de Deus. Aqui, Verbo da Vida Lamarão, eu pude experimentar da graça de Deus em todas as suas facetas. Sabe por quê? Porque eu já fui socorrido com alimento e eu já socorri com alimento. Não, Margot, a gente vive essas aventuras aqui. E eu vou dizer para você, irmãos, bênção maior é dado que você receber. Ser socorrido é uma bênção, mas socorrer, irmãos, não tem preço. Eu nunca fui no supermercado, quando passava o ticketzinho do alimento da cesta básica, eu nunca fui no supermercado para comprar uma marca ruim para trazer para a igreja. A gente sempre deu na igreja da comida que a gente comia em casa. Do feijão que eu como, eu trago para a igreja. Do arroz que eu como, eu trazia para a igreja. Sabe por quê? Porque meu irmão merece comer do que eu como. E eu sou enjoado, viu? Se eu puder escolher, eu escolho mesmo. Se não, se eu ganhar, eu recebo tudo também. Eu tenho essa humildade. Me der, eu recebo qualquer coisa. Visto qualquer coisa que me dão, eu sou assim. Agora, se eu puder escolher, eu escolho. E se eu posso escolher para o meu irmão, eu vou dar para ele a mesma coisa que eu queria para mim. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem lugar melhor para você investir no social do que essa igreja. É verdade. Escute o que eu estou dizendo, porque eu só posso dizer até aí, isso que eu vou dizer agora. Essa igreja faz muito mais trabalho social do que muita igreja grande. Acredite. Se você acha que eu sou homem de Deus, acredite no que eu estou lhe dizendo agora. O que eu sei de bastidor, eu posso lhe dizer. Não posso entrar em detalhes para não queimar os outros. Mas aqui a gente ajuda com força. Aqui é de torar aqui, meu irmão. Aqui agora a gente foi para outro nível, vai dar até carro para o povo. Porque aqui aluguel a gente já pagou, muito aluguel. Já construiu casa, ajudou a construir casa aqui. Aqui a gente já sustentou família durante muito tempo, socorrendo com cesta básica. Missionários, emprego, remédio, exame, consulta, isso, roupa, calçado, meu amigo, tratamento dentário. Deixa eu dizer para vocês, ei, vem aqui, ó, eu tenho 30 anos de igreja, viu? Eu já rodei por aí. É pouquíssimas, conta-se de dedo, de igreja que faz trabalho social como essa aqui. Nós estamos vivendo, irmãos, a igreja bíblica. Como diz o nosso pastor, eu não posso andar no meu carro confortável, comer bem, vestir bem, se você estiver mal. Eu tenho que ficar inquieto com isso e contribuir de alguma maneira. Nós fazemos isso aqui. Fora sopão, outras coisas que a gente também já fez aqui. Então, se tem um lugar que você pode contribuir com o social, é aqui. Vai ser muito bem aplicado. E se eu posso dizer para você, resumir tudo o que foi a mensagem de hoje, é o seguinte, irmão, faça alguma coisa. Enquanto você cuida dos outros, Deus se responsabiliza pelos seus problemas. Enquanto você supra a necessidade de outros, Deus se responsabiliza em suprir as suas necessidades.
Eu creio, irmãos, eu fui alvo, sou alvo o tempo todo do socorro de Deus. Ontem a gente estava num lugar e chegou um rapaz vendendo um negócio, dizendo que era para o casamento dele. E aí me pegou legal aquilo ali. Por quê? Porque eu fui alvo do socorro de Deus no meu casamento. E eu não tinha muito, mas do que eu tinha, eu disse, olha, eu não vou comprar não, eu vou lhe dar isso de oferta. Eu quero que seja uma oferta. Eu me senti, irmãos, instigado a semear naquilo. Porque um dia alguém semeou para mim e eu não era merecedor. Eu não conheço o rapaz. Ele contou que era baterista, depois ele contou, né? Que era baterista de uma igreja e orou 6 anos pela mulher e talalá. E ia casar. Disse, não, eu tenho que contribuir de alguma maneira, com o que tivesse. Pode ser com a moedinha, irmão, que você tem. Se eu tivesse só uma moedinha, eu tinha dado só uma moedinha. A gente precisa ser a mão de Deus para alguém. A voz de Deus para alguém. Para abraçar. Se você não tem nada material, dê um abraço, dê uma palavra. Eu vi aqui os irmãos estavam passando por um dilema com o bebê no hospital. E Carol me contando, e assim, eu fiquei, meu coração rasgou em 2. Aí eu vi o irmão, só que eu podia dar a ele naquele momento, era um abraço. Eu dei um abraço nele, eu disse, meu irmão, eu estou com você. Porque eu sou pai. E a minha filha é cheia de saúde, graças a Deus. Mas eu me coloco, eu tenho empatia pelo meu irmão. Eu imagino como seria doído para mim. Dia desse eu disse a Carol, vou encerrar com isso, confessando um pecado meu. Eu parei no semáforo ali na Rua Bahia e estava uma bebezinha e uma moça no meu banco traseiro. Aí um rapaz chegou para lavar o vidro do carro. Eu já zoado, um sol quente de Toró, estava na rua já várias horas. Aí ele se aproximou de mim e falou, aí eu disse, irmão, não, eu estou sem dinheiro, não vou poder lhe ajudar com nada agora, tal. Aí ele, rapaz, todo mundo diz não. Aí ele chegou perto de mim, olhou assim na janela e fez assim, essa bebê é sua? Aí eu falei, não. Ele, aí o sinal abriu, eu fui embora. Aí eu, na minha maldade, disse bem assim, oxi, e se fosse, ele ia fazer o quê? Ia ameaçar o bebê, fazer alguma coisa? Olha o que eu pensei, você está na rua, o que você vê é o de pior. Aí a cabeça da gente, humano, vem logo isso. Quando foi essa semana, eu parei bem pertinho de onde ele estava, e ele estava limpando um vidro de um carro, ali no Siqueira, na Rua de Bahia, eu acho. Era, Rua de Bahia, para cá, no começo. Bem antes de chegar nas clínicas, né? Aí ele passando assim, ali onde era o Vitória Baby, aquela loja. Aí, limpando o vidro, ele disse, ô irmão, pro outro, né? Eu fiquei só observando do outro lado da rua. Me ajude aí com a moedinha, que eu estou precisando para comprar um vestido de final de ano para minha filhinha. E aquilo ali acabou comigo. Porque a gente precisa ser programado para enxergar com os olhos de Deus. E os olhos de Deus, irmão, são olhos de amor. E eu julguei aquele rapaz. Eu estou falando para você, que eu não sou um Superman. Eu julguei, com base no que a gente vê na maioria dos casos na rua, mas eu julguei. E o pior de tudo é que o sinal abriu de novo e eu não consegui. Eu estava atrasado para buscar a Carol no trabalho. Eu não consegui voltar para fazer alguma coisa por ele. Mas eu disse, eu vou voltar ali, naquele horário, porque eu preciso dar uma oferta para aquele rapaz. Eu vou dar um abraço nele e eu vou dar uma palavra para ele. Eu preciso ser a voz de Deus. Eu não agi em amor. Mas eu posso corrigir hoje. Eu não precisava contar isso para você, não é verdade? Eu estou contando para que você entenda, irmãos, que a palavra ela não vem para nos condenar, mas ela vem para nos ajustar.
para nos fazer crescer no amor. O que ele ia dizer naquele dia era que ele tinha uma filha. A minha filha tem roupa de final de ano, mas a dele não. A Bíblia diz que os seres vivos, eles almejam ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E quando a gente fala isso, o povo pensa que é manifestação do Filho de Deus rico. Ah, porque eu fui um menino criado aqui no morro e agora eu tenho tudo, e agora eu ando de carro, de roupa boa, eu agora sou pastor, ou agora você não sei o quê. Não, irmãos, a manifestação dos filhos de Deus é o socorro para eles. Os seres vivos, os seres viventes, toda a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Assim, a manifestação é estendendo a mão, é sendo Deus para eles. É essa manifestação dos filhos de Deus que a humanidade precisa. Amém? Que Deus possa fazer essa palavra enraizar no seu coração. Que Ele possa fazer essa palavra mexer com a sua mentalidade. Que Deus possa fazer essa palavra frutificar. Que nós possamos viver o amor de Deus intensamente. De maneira que a gente consiga exercer generosidade com naturalidade. Que a generosidade, pastor Wagner, seja natural. Que seja algo natural, que seja a nossa identidade, que generosidade seja a nossa identidade. Amém? Que possamos fazer alguma coisa por alguém, porque Deus conta conosco. Amém? Glória a Deus. É isso.